Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa Rota do Dinheiro Sem Patente. Lembrando que a gente está num curso em uma rota para conseguir o nosso dinheiro livre. E nessa rota a gente já passou pelo passo 1, construindo um plano, onde a gente teve contato com ideias diferentes. A gente já passou pelo passo 2, que é o mercado financeiro. Expliquei um pouquinho melhor como que funciona e quais são as estratégias que você pode usar para conseguir o seu dinheiro livre. E a gente está agora no passo 3, já quase finalizando o passo 3 do seu dinheiro livre, que é colocar todos os ensinamentos do passo 2 e do passo 1 em prática. Então, hoje a gente vai ter a nossa sexta aula, rebalanceamento. E vamos então, o que é rebalanceamento, né? O que é rebalancear os seus investimentos, rebalancear a sua carteira de investimentos. E o que é isso? Rebalancear nada mais é do que equilibrar os seus investimentos, é trazer para o equilíbrio tudo que subiu ou que caiu dentro da sua carteira de investimentos e dentro da estratégia que você criou. Ai, Fernanda, não estou entendendo bem. Bom, vamos lá então. Deixa eu deixar um pouquinho mais prático aqui para você entender melhor. A gente fez uma estratégia de investimentos, né? A gente definiu uma estratégia de investimentos, onde eu decidi que eu quero ter 50% em fundos imobiliários e 50% do meu dinheiro em renda fixa. Coloquei aqui os valores lá na minha aula 8, no passo 2, certo? Além de definir a minha estratégia de investimentos, eu coloquei aqui quanto que eu vou começar a investir, com quanto, qual é o montante, qual é o meu patrimônio inicial de investimentos. Neste exemplo, 10 mil reais. Então, com 10 mil reais, eu quero ter destes 10 mil reais, 50% em fundos imobiliários, 50% em renda fixa. Quanto de dinheiro efetivamente eu vou ter que investir em cada categoria, em cada classe de ativos? Eu vou investir 5 mil reais em cada classe de ativos. Deixa eu voltar aqui. Os valores estão aqui embaixo, né? Nessa coluna descendo um pouco, você vai ver os valores aqui embaixo. Então, 50% de 10 mil reais em fundos imobiliários, o valor vai ser 5 mil reais. 50% em renda fixa, o valor vai ser de 5 mil reais. Ok, comecei a investir, fui lá, comprei os meus ativos, né, somando todos, deu 5 mil reais. Comprei renda fixa, somando tudo, deu 5 mil reais, perfeito. Passou-se um tempo, eu vou apurar os meus lucros e os meus resultados, né? O mercado, ele é volátil, ele sobe e ele desce. Os ativos não permanecem num preço fixo. Então, vamos imaginar que eu fui apurar os meus lucros e resultados um ano depois. Depois de um ano, eu fui lá dar uma olhada na minha carteira, eu fui fazer um rebalanceamento. Voltar para o equilíbrio, voltar para os percentuais que eu tinha definido na minha estratégia lá na frente. Então, um ano depois, eu fui olhar minha carteira e aí os meus fundos imobiliários, eles tiveram um acréscimo de 7 mil reais, a minha renda fixa caiu um pouquinho, ficou em 4.800. Já o meu patrimônio, né, o valor inicial, o que eu tinha colocado de 10 mil reais, com esse acréscimo de 7 mil, eu tinha 5 mil reais em fundos imobiliários, passou para 7. Tinha 5 mil reais em renda fixa, ela caiu um pouco, foi para 4.800. O meu patrimônio, que era de 10 mil reais quando eu comecei a investir, ele subiu, ele aumentou para 11.800. Se eu tenho 11.800 reais, é diferente, os valores que eu vou ter que aportar em cada categoria são diferentes
se eu tivesse 10 mil reais. Então, vamos ver aqui. Então, eu ainda estou falando que eu mantenho os meus 50% em renda fixa e 50% em renda variável. A minha estratégia não mudou, certo? O que vai mudar é o meu valor total de patrimônio. Então, eu vou pegar os meus 11.800, que um ano depois, né, o meu patrimônio aumentou, virou 11.800, eu comecei com 10 mil. Com 10 mil, eu tinha que aportar 5 mil reais em cada classe de ativos. Quando o meu patrimônio aumentou e passou para 11.800, eu não tenho que aportar mais 5 mil reais, eu tenho que aportar 5.900 em cada ativo. Aportando 5.900 em cada ativo é o que eu preciso para rebalancear minha carteira, para voltar ela para o equilíbrio dos 50%. Então, eu tinha 7 mil reais nos fundos imobiliários e eu preciso ter, na verdade, 5 mil, segundo o meu rebalanceamento, eu preciso ter 5.900. Eu vou vender os meus fundos imobiliários até chegar ao valor de 5.900. Minha renda fixa, eu tinha 4.800 e eu preciso ter 5.900. Então, eu vou comprar mais da minha renda fixa. Eu vou voltar ao equilíbrio. Eu vou voltar aos percentuais que eu tinha definido lá atrás na minha estratégia de investimentos. Eu preciso manter esses valores. Então, eu vou vender um pouco de um, comprar um pouco de outro, para me manter nos valores que eu defini. Isso é fazer o rebalanceamento, essa movimentação. É de tempos em tempos você olhar a sua carteira, ver o que tem lucro, ver o que tem prejuízo. Dentro desse contexto, entender se aumentou o seu patrimônio ou se diminuiu e voltar aos valores que você definiu lá na frente, voltar aos percentuais que você definiu. Voltar a sua carteira ao equilíbrio dos 50%, aqui no nosso caso. Isso é rebalancear a carteira. É você, de tempos em tempos, olhar para a sua carteira de investimentos e trazer ela ao equilíbrio que você definiu na sua estratégia. Trazer os números conforme o que você definiu, né? 50% em cada categoria, no nosso exemplo aqui, sendo 50% em cada categoria. Ou se o meu patrimônio, o valor total do meu patrimônio mudou, os meus valores em cada categoria também vão mudar e eu preciso readequar isso, eu preciso deixar ele de acordo com os percentuais que eu defini. Isso é rebalanceamento de carteira. Lembrando aqui que a gente está tentando mudar um hábito, né? Eu planejo, eu poupo, eu invisto e só depois eu consumo. E a gente está tentando deixar para trás um hábito ruim, que é o eu compro, uso e só depois eu pago. E eu pago com juros. Bom, essa foi nossa aula sobre rebalanceamento. Era só para te explicar como funciona tudo isso de rebalanceamento. Nossa próxima aula, periodicidade, eu vou te falar na prática como eu faço o rebalanceamento, né, de todos os meus itens. Vai ser uma aula mais prática, né? Qual período eu escolho para rebalancear e como que eu faço isso ali no dia a dia na planilha. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Estamos quase finalizando, né, o nosso curso, a nossa rota do dinheiro sem patente. Espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco com a nossa aula sobre periodicidade. Até mais!